Há um véu sutil que se estende sobre a mente, uma névoa, que não se dissipa com mais informação, mas que se adensa a cada tentativa de agarrar uma verdade pronta. Muitos de nós vagamos por este mundo, sedentos por clareza, sentindo o peso de perguntas sem resposta e a angústia de uma busca que parece nunca terminar. Você já sentiu essa solidão intelectual, essa frustração de tentar entender a complexidade da existência, apenas para se deparar com um labirinto de ideias conflitantes e respostas superficiais que não tocam a alma? É uma dor silenciosa, um fardo que carregamos quando o mundo insiste em oferecer soluções rápidas para dilemas que exigem uma vida inteira de contemplação. Perceba que a mente, em sua ânsia por segurança, frequentemente constrói prisões invisíveis, erguendo muros de certezas que, paradoxalmente, nos aprisionam na escuridão. Essa busca incessante por um solo firme, por uma verdade inquestionável, muitas vezes nos impede de ver a vastidão do próprio céu. É o que Nietzsche nos sussurraria sobre a moralidade dos escravos, a tendência humana de se agarrar a dogmas para evitar o desconforto da liberdade e da responsabilidade. A verdadeira clareza não reside na ausência de dúvidas, mas na coragem de mergulhar nelas, de examinar cada pilar que sustenta sua visão de mundo. Porque, afinal, o que você realmente conhece? Essa agitação interna, essa sensação de estar à deriva em um mar de informações, não é um sinal de fraqueza, mas um convite, um chamado da própria consciência para um caminho mais autêntico. É a faísca da curiosidade que nos impulsiona a questionar, a desconstruir, a olhar para além das aparências. Mas, ao longo dessa jornada, é fácil cair em armadilhas, em erros filosóficos que, sem percebermos, sabotam nossa própria clareza mental e nos mantêm em um ciclo de confusão. São erros que, como Schopenhauer poderia sugerir sobre a vontade, nos cegam para a verdadeira natureza das coisas, aprisionando-nos em ilusões que construímos para nós mesmos. Sua certeza é sua gaiola. Hoje, não vamos buscar respostas definitivas, mas sim desvendar as ilusões que bloqueiam seu caminho para uma compreensão mais profunda. Vamos explorar as sombras que se projetam sobre seu pensamento, os equívocos que, como a névoa matinal, obscurecem a paisagem da sua mente. Afinal, o que aconteceria se tudo o que você sabia estivesse errado? Este é um convite para abraçar o desconforto de não saber, para permitir que a dúvida, que muitos veem como inimiga, se torne sua guia mais afiada. Prepare-se para desaprender, para questionar o óbvio e para confrontar 3 erros filosóficos que talvez você esteja cometendo, e que são cruciais para a libertação da sua mente. Muitos de nós carregam a ferida silenciosa de questionar o que todos aceitam como verdade. É o desconforto de desviar do caminho batido, de sentir a mente ansiar por algo mais, enquanto o mundo oferece o bálsamo da conformidade intelectual. Essa fuga para o dogma não é fraqueza, mas um refúgio da responsabilidade de pensar por si, de forjar a própria bússola na incerteza. É a prisão dourada da certeza, onde a mente se acorrenta a crenças rígidas, sentindo-se segura, mas adormecida. O engano da verdade absoluta reside na busca incessante por respostas finais, um ponto onde as perguntas se calam. A filosofia socrática, contudo, revela que a clareza não está em respostas, mas em perguntas melhores, mais afiadas, incômodas. Transformar o pensamento em repetição, e a filosofia e catecismo distorce a realidade, aprisionando-nos em conceitos fixos e obsoletos. A mente encolhe-se, sufocada pela ilusão de ter compreendido tudo. Para desatar essas correntes, proponha um ritual de desconstrução socrática. Escolha uma crença fundamental. Primeiro, pergunte: de onde veio essa crença? Segundo, quais evidências reais a sustentam, além de repetições ou suposições coletivas? Terceiro, e se ela fosse completamente falsa? Como minha perspectiva mudaria? Sinta o desconforto. A dúvida não é sua inimiga, é sua guia. Somos seduzidos pela dopamina da revelação instantânea, o prazer de encontrar a verdade em insights rápidos. Essa busca por alívio imediato sabota a construção árdua do conhecimento, viciando-nos em certezas superficiais. É como preferir um mapa antigo e rasgado, que ilude com um caminho claro, mas não reflete a realidade mutável. A clareza verdadeira não é um mapa fixo, mas uma bússola interna, navegando um território em transformação, aceitando que o mapa nunca é a realidade. Existe um medo visceral, quase um sussurro em nossa alma, que nos faz desviar do espelho da própria existência. É a ilusão da máfia existencial, um mecanismo sutil onde delegamos nossa agência a forças externas, o destino, a sociedade, as circunstâncias, tudo para evitar a vertigem da liberdade. Radaka, você já sentiu essa fuga, essa insistência em ser vítima de um roteiro que você mesmo não escreveu? É a angústia da escolha, o peso de ser o autor de sua própria vida, que nos impulsiona a inventar desculpas, a nos esconder atrás de papéis pré-estabelecidos. Desvendar o mito da vocação predestinada é confrontar uma das maiores distorções
distorções que nos paralisam, a ideia de que o propósito é algo a ser descoberto passivamente, uma joia escondida, é um engano profundo. O propósito não é achado, é uma obra de arte criada a cada respiração, a cada decisão, a cada enfrentamento. É uma criação ativa e, sim, angustiante, que nos tira da intelectualização vazia. Como Sartre nos lembra, o homem não é nada mais do que aquilo que faz de si mesmo. Para confrontar essa angústia e forjar seu significado, propõe o ensaio da autoria da vida em 3 passos. Olhe para sua impotência. Primeiro, identifique uma área onde você se sente refém das circunstâncias. Segundo, liste todas as desculpas que usa para justificar essa impotência, reconhecendo-as como escolhas. Terceiro, visualize uma única ação que você pode tomar hoje para assumir responsabilidade total por essa área, transformando a sensação de ser vítima em potência criativa. A sociedade, com suas narrativas de sucesso e felicidade padronizadas, frequentemente distorce a imagem do indivíduo livre, minando nossa autonomia e autenticidade. Ela nos empurra para a conformidade, perpetuando o ciclo da má-fé. Sua vida, como um bloco de mármore bruto, não é um desenho a ser seguido, mas uma escultura a ser criada. A clareza mental é a visão para esculpir seu próprio ser, aceitando a poeira e o esforço da criação contínua, as imperfeições que revelam sua forma única. Você está pronto para pegar o cinzel, mesmo sabendo que a cada golpe, a responsabilidade é sua. Há uma ferida invisível que sangra na alma de muitos, a frustração de uma vida que não se alinha à narrativa da felicidade constante vendida por toda parte. Você já sentiu essa culpa silenciosa, essa insuficiência, como se estivesse falhando por não conseguir manter um sorriso perpétuo? Essa busca cega por euforia, por uma falsa clareza, baseada na negação da dor, é um idealismo ingênuo que nos aprisiona. A cultura do tudo bem e do pensamento positivo nos rouba a permissão de sentir, de experienciar a totalidade da existência e, com isso, nos afasta da verdade mais profunda sobre nós mesmos. O erro do hedonismo tóxico reside justamente nessa evitação da dor e do desconforto, estimulada pelo prazer imediato. Ao fugirmos do que nos incomoda, nos tornamos frágeis, incapazes de lidar com a complexidade inerente à vida. Essa busca incessante por um alívio fugaz sabota nossa resiliência mental, impedindo-nos de forjar a força necessária para navegar as tempestades. O que aconteceria se você permitisse que o desconforto fosse um professor, ao invés de um inimigo a ser evitado a todo custo? Para fortalecer sua mente, propõe um experimento estoico de desconforto voluntário. Escolha uma pequena adversidade diária que você normalmente evitaria. Um banho frio, acordar mais cedo, resistir a uma distração imediata. Não é sobre sofrer, mas sobre cultivar a capacidade de tolerar e até mesmo encontrar propósito no que é difícil. Essa prática simbólica, repetida, revela que o contentamento mais profundo não depende de euforia, mas de uma serenidade construída na fez do desafio. Pense em Diógenes, o cínico, que rejeitou as convenções, os luxos, a própria ideia de felicidade imposta por Atenas. Ele morava em um barril, vivendo com o mínimo, e encontrou uma liberdade e uma plenitude que poucos reis conheceram. Sua história revela que a verdadeira felicidade não está na acumulação de prazeres ou na aprovação externa, mas na autossuficiência e na virtude. A clareza mental surge quando você desapega do que a sociedade diz que você precisa para ser feliz. O jardim de Epicuro, muitas vezes mal interpretado, não era um lugar de ausência de dor, mas de busca por ataraxia, uma serenidade da alma que se mantém firme mesmo diante das tempestades. Isso é cultivar a sabedoria, não o prazer fugaz. Estamos realmente buscando a felicidade ou apenas fugindo do que é essencial para o florescer da alma? Há um conforto traiçoeiro nas crenças não examinadas, uma inércia mental que nos mantém presos a paradigmas seguros, ainda que limitantes. Você já sentiu a aversão à dissonância cognitiva, aquela pontada de desconforto, quando algo desafia uma verdade que você sempre aceitou? Essa fuga do questionamento, disfarçada de conhecimento, é uma prisão invisível. Sua mente, em sua busca por ordem, muitas vezes prefere a ilusão de um mundo previsível a encarar a vertiginosa liberdade intelectual que a dúvida proporciona. É um refúgio da responsabilidade de pensar profundamente, de sustentar o vazio antes de preenchê-lo. Existe um fator neuroemocional poderoso que sabota sua clareza: o cortisol do desafio intelectual, a ansiedade da incerteza. Tudo isso nos impulsiona a buscar respostas rápidas, mesmo que falsas, apenas para aliviar a tensão. É um ciclo vicioso. O medo do desconhecido gera ansiedade, que nos faz agarrar a qualquer explicação que pareça confortável, solidificando ainda mais as ilusões. A mente, sedenta por alívio, constrói castelos de areia, acreditando estarem firmes, quando na verdade são apenas refúgios temporários de uma verdade mais complexa. Para desmascarar
as amarras invisíveis do seu pensamento. Propõe o teste do trickster arquetípico. Invoque simbolicamente a energia da desordem e do questionamento, como o Coringa de Jung que bagunça as estruturas. Escolha uma ideia fixa, um dogma pessoal e imagine que um ser caótico e brincalhão o desafia com perguntas absurdas, mas perspicazes. Permita que essa energia desfaça suas certezas, revelando as verdades que você evita encarar, as fundações frágeis que sustentam sua visão de mundo. É fatal buscar clareza em poços rasos, na autoajuda superficial ou nas filosofias pasteurizadas que prometem soluções fáceis. Elas são como um espelho que reflete apenas o que você quer ver, não a verdade crua e transformadora. A verdadeira clareza exige mergulho, a coragem de enfrentar o que é incômodo. Lembre-se da caverna de Platão. A verdadeira liberdade não é sair da caverna física, mas desacorrentar a mente das ilusões que você mesmo constrói para evitar a luz bruta da realidade e a responsabilidade da dúvida. O que você está evitando ver, por medo da liberdade de verdade, depois de desvendar as armadilhas da certeza, da fuga da responsabilidade e da busca cega pela felicidade. Talvez você sinta um vazio, uma vertigem. É natural, mas é nesse espaço que reside a verdadeira força, na resiliência da dúvida cultivada. A prática ativa do ceticismo filosófico não mina seu conhecimento, ela o fortalece, construindo uma base inabalável. A incerteza, antes temida, torna-se uma aliada, um mestre que lapida sua percepção. A clareza não é a ausência de sombras, mas a capacidade de ver através delas. Para isso, a técnica da dialética interna é um farol. Primeiro, identifique duas ideias opostas que coexistem em sua mente sobre o mesmo tema. Segundo, dê voz a cada uma delas, argumentando com a mesma paixão. Terceiro, observe o que emerge dessa tensão, não buscando uma vitória, mas uma compreensão mais robusta e matizada. Não há necessidade de uma verdade única, mas de uma orquestra de perspectivas. Nietzsche nos ensinou o amor fati, amar o próprio destino, abraçar a totalidade da experiência, incluindo suas incertezas e dores. Essa aceitação lá da cada complexidade é o caminho para uma força genuína e uma clareza que não se abala. É na aceitação do que é, e não do que gostaríamos que fosse, que a mente encontra seu eixo. Surpreendentemente, o dopamina loop do questionamento é seu maior aliado. O processo contínuo de investigar, de desvendar mistérios, mesmo sem respostas finais, recompensa seu cérebro. A busca em si se torna um propósito, um prazer intrínseco que expande sua mente, tornando a jornada mais valiosa que qualquer destino. A clareza, então, não é um ponto fixo, uma ilha de certezas, mas a bússola de Zenão em um mundo sem mapas. É a habilidade de navegar a complexidade e a ambiguidade com discernimento, sabendo que a jornada de questionamento é o próprio propósito e a essência da sabedoria. Sua certeza é sua gaiola. A dúvida não é sua inimiga, é sua guia. O que você fará com essa bússola em suas mãos? Agora que o mapa se foi, percorremos um caminho árduo, desvendando as prisões que a mente, em sua ânsia por clareza, constrói para si mesma. Vimos como a prisão dourada da certeza nos acorrenta a dogmas, impedindo-nos de ver a vastidão do incerto. Enfrentamos a fuga do espelho, a máfia existencial que nos faz delegar a autoria de nossa vida, insistindo em ser vítimas do destino, e desmascaramos a armadilha da felicidade perpétua, o idealismo ingênuo que nos nega a plenitude da experiência humana, com suas dores e suas sombras. Esses não são meros erros intelectuais, são feridas na alma, sabotagens silenciosas à sua capacidade de discernir a verdade, a clareza mental. Afinal, não é a ausência de dúvidas ou incertezas, mas o domínio sobre elas. É a coragem de abraçar o desconforto de não saber, de permitir que a dúvida, que muitos veem como inimiga, se torne sua guia mais afiada. É a habilidade de questionar cada pilar, cada suposição e de, a partir desse vazio, construir um sentido que seja verdadeiramente seu. Essa jornada exige uma prática contínua de autocrítica, um mergulho constante no questionamento filosófico e a força para viver em um mundo complexo, sem a ilusão de respostas fáceis. Não há atalhos, não há poços rasos onde a sabedoria se esconde. É um caminho cruel, sim, pois exige que você confronte aquilo que mais teme, a sua própria liberdade e a responsabilidade que ela carrega. Carl Jung nos ensinou que a jornada de individuação, a busca por se tornar quem realmente somos, exige confrontar e integrar as sombras do inconsciente. Da mesma forma, a verdadeira clareza mental surge da coragem de desmascarar e transcender esses erros filosóficos. Não se contente com a luz emprestada, com as verdades mastigadas que o mundo oferece. Sua certeza é sua gaiola. Acenda sua própria chama interior e ilumine seu próprio caminho, mesmo que ele seja solitário e pontilhado de interrogações. O que você escolherá? A segurança de uma prisão bem decorada ou a vertigem libertadora de uma mente que ousa questionar tudo?